Diariamente, cada vez mais, estamos em 2026, cada vez mais o sistema nos enche de afazeres. Ângela, o que é esse tal de sistema? É o sistema social, o sistema capitalista. Em outros lugares seriam ditaduras, em outros seria o sistema comunista, né? O sistema socialista, que é diferente do comunista, tem uma leve diferença. Tem também os sistemas meio totalitários, religiosos, que tem um nome que agora está me fugindo, né? Quem souber e quiser colocar aqui, eu agradeço, que ajuda a esclarecer a minha, quem for assistir os vídeos. Então, o sistema ocupa você o tempo todo. E também lança desconfiança, porque nós fomos criados a desconfiar de todo mundo, inclusive dos filhos, dos irmãos, dos cunhados, das cunhadas, para nos sentirmos sozinhos. E uma vez sozinhos, eu vou trabalhar. Por quê? Para você não trabalhar por trabalhar, ele também lança a sua necessidade de consumir. Aí você justifica aquilo que você sai para fazer todo dia, trabalhar que nem um condenado, para possuir determinadas coisas. Tudo é muito bem pensado. E é pensado, eu estou estudando neurociências, mas há muitos anos eu sigo uma espírita que também é filósofa e cientista. Ela não fala neurociência, é neurologia. Ela se especializou em neurologia. E ela faz muito bem essa analogia de funcionamento cerebral e do quanto você sugestiona uma pessoa através de determinados comandos, como eu nunca vou ser ninguém na vida. Isso eu posso dizer que eu nasci numa família onde eu era educada para entender o meu lugar na sociedade, o meu lugar na fila do pão. Como eu nunca entendi, isso é uma verdade, eu nunca entendi o meu lugar na fila do pão, eu apanhei muito. Mas até hoje, eu não vou dizer que prefiro apanhar. Eu já aprendi a apanhar. Sabe aquela criança rebelde, tanto levar sentada, chinelada? A minha irmã fazia isso. Ela levava chinelada na bundinha, então ela falava, Ângela, depois passa. Dói só na hora, depois passa. Ela tinha 5 anos quando falava assim. E eu era muito quietinha, muito obediente. E ela, não, ela era uma espoletinha. Então ela já me mostrou, com 5 anos de idade, eu tinha 7, eu era mais velha que ela. Eu sou a mais velha da família. Que só doía na hora. Então, realmente, as adversidades nos fortalecem. Porque a gente aprende a lidar com elas, né? Não, isso daí vai doer, mas daqui a pouco vai passar. Então, a nossa natureza está sendo agredida o tempo todo. E como a gente não tem tempo de perceber isso, e às vezes vamos levar a vida toda sem perceber, vamos nascer, viver e morrer sem perceber que essa não é a nossa natureza. Então, podemos fazer qualquer coisa para tentar justificar isso e não nos deixará felizes. Podemos comprar mais carros, ter mais propriedade, guardar mais dinheiro no banco, que não vai. Por quê? Porque a nossa identidade é social, grupal, não social de falácia.
Porque até o vizinho que bate na sua porta, se você pudesse, você já recebia com uma bazuca na mão. Bom dia, vizinho. Porque você é educado para desconfiar até da sua sombra. Então você desconfia dos filhos, da esposa, do esposo, dos pais, você desconfia do patrão, você desconfia de todo mundo. Eu não estou querendo dizer que não existe maldade. Gente, eu estou conversando com pessoas com uma mente mais aberta, uma mente mais elástica. A sombra sempre existe. E ela existe para nos mostrar e nos fazer escolher. Que antes a gente caminha só numa coisa quando não sabe. Aparece o diferente, a gente pensa, mas poderia ser feito desse jeito. Vocês estão entendendo? A sombra também não é o diabo, não é o inimigo. Aliás, eu conheci um pregador uma vez, há muitos anos atrás, que ele fez um poema de agradecimento ao diabo. Ele tinha livros, né? E um dos livros dele, que era Poemas da Era Atômica, um dos poemas era dedicado ao diabo, agradecendo ele. Porque se ele não existisse, ele não seria o que ele era hoje. Justamente para entender os meandros humanos. Mas voltando aqui, eu posso até falar em outro momento, mas aqui é justamente que a sociedade foi feita para viver num grupo e não viver, porque cada um está isolado, cada um olha o outro com desconfiança o tempo todo. Mas se usássemos ao menos um tempinho para prestar atenção no resto da humanidade, e aí eu estou dizendo os pets, os animais selvagens, as plantas, as pedras, aprenderíamos muita coisa. Porque aqui no prédio eu me ofereci para fazer os jardins, então eu plantei fênix, 4 fênix, e fiz uma forragem de ixora vermelha e amarela, porque elas não provocam sujeira, então o prédio não tem que varrer o tempo todo, e como estamos reduzindo, tirando o faxineiro, que não é preciso todo dia, aí a gente tem que criar a facilidade. Então, muitos anos eu plantei e ofereci de fazer gratuitamente, porque essa não é a minha profissão, porque estava todo mundo perdido, eles não iam fazer jardim, e eu adoro planta, eu adoro a natureza. Então, falei, deixa que eu vou fazer e garanto que vocês não vão ter problema para limpar. E não tem problema para limpar. Mas tem uma das fênix que não cresce, não desenvolve. E eu estou dizendo, é a árvore do outro lado, é a pitangueira do outro lado. Porque a natureza é colaborativa. A pitangueira dá frutos. O que a fênix faz? Quando ela vem para o lado dela, ela, além de entortar, tivemos que fazer apoio, né, para ela não acabar quebrando. E eu estou falando, tem que falar com o síndico lá para podar a pitangueira dele, porque a pitangueira está tendo prioridade, porque ela é uma árvore alimentícia, diferente da fênix. Então é a única que está menorzinha, porque ela não vai rivalizar e brigar com a irmã, entendeu? Isso a gente percebe, mas foi difícil eu fazer os moradores entenderem. Não, Angela, isso não existe. Existe o tempo todo, gente. O tempo inteiro. O animal colabora com o outro. As abelhas colaboram tirando néctar o tempo todo. Para quê? Para fazer uma coisa útil a todas. Fazem o pólen, fazem o mel, fazem a cera. E fazem aquilo com gosto, um desenho maravilhoso. Uma delícia, um mel. É isso que você tem que pensar. Você tem que olhar. O exemplo do progresso está na sua frente. Vem de uma coisa simples e você está pensando na ferramenta.
aquilo. Ninguém está dizendo não tenha carro, não tenha casa, mas não tenha isso como um valor essencial de vida. Porque o que é valor essencial de vida é você estar feliz, é você ter saúde para desfrutar de tudo isso, é você estar satisfeito consigo e com o seu entorno, é você passar e cumprimentar um vizinho, mesmo que o vizinho não seja perfeito, porque você também não é. É a compreensão de que estamos num caminho e estamos por algum momento caminhando juntos. Não precisamos ficar brigando um com o outro, vendo o outro como inimigo, ou eu não vou fazer isso porque isso vai favorecer o outro. E essas árvores já estão aqui antes da gente. Os animais estão antes do humano. Os minerais estão antes. Nós somos o que chegamos por último, era para aprender com tudo isso, mas não, a gente chegou metendo botina. Como crianças mimadas, isso é meu, eu faço o que eu quiser, e para transformar eu mato isso, eu corto isso, eu quebro aquilo, eu caço aquilo para comer, esse daqui para me fazer uma casa, porque eu quero uma casa sim, e vai aumentando a casa. Criança mimizenta, porque não aprendeu. Quando é que a gente vai mudar? Quando é que a gente vai realmente ser um ecologista raiz? Ou seja, eu entendo o meu lugar no mundo, e o meu lugar não é melhor nem pior. Na cadeia de vida do planeta, eu sou uma das. E aprendo todo dia. Eu posso ser, Ângela, ser retardada, mas eu agradeço a água que bebo. Agradeço a água que me dá banho. Tomei um banho antes de vir fazer esses vídeos, porque eu me preparo de uma forma decente para vocês. Eu faço isso o tempo todo. Cada garfada eu agradeço aquele irmão que deixou de existir de um jeito para me alimentar, e eu convido que ele viva em mim. Que viva plenamente em mim. Então, se você tiver um pensamento assim, você não acha que você vai operar transformações na sua vida? Até mesmo o DNA que você vai transmitir é um DNA mais apurado. Não é um DNA predador, mimizento, infantilizado, que acha que aquilo tudo é para ele. Não, não é. Eles têm a vida deles, as necessidades deles. São seres vivos, porque todo átomo tem inteligência. Por quê? Porque ele veio da grande criação. E a grande criação não era um boçal, era um ser inteligente. Cada fragmento desse ser tem inteligência. E é isso que a gente tem que aprender. Por isso que eu digo, a real ecologia é isso, é você entender o seu lugar na fila do pão. É o de se alimentar, mas também é o de doar. É o de receber, mas também é o de dar. É o de ser respeitado, mas também é o de respeitar, e respeitar todas as formas de vida. Todas, sem exceção. Isso não quer dizer que você não vai tirar para fazer uma casa. Isso não quer dizer que você não vai pegar uma água para beber. Mas como você vai devolver, sim, aí demonstra o seu interesse. Ah, mas eu não posso fazer nada aqui, isso é o governo. Mas quem escolhe é você. Mas esse papo aqui não é político. Embora também seja. Esse papo aqui é de outra graduação. Politicamente, se vocês quiserem, bota aqui embaixo. Ângela, pode estender isso para o lado político? E eu faço, tá bom? Já passei 4 minutos no meu tempo.